Olá, bom dia, eu sou Carlos Moresco. Meu nome é Luciano Minella. E na coluna Dinheiro desta semana, nós trazemos os principais acontecimentos do mercado financeiro na última semana e também vamos comentar um assunto aí que está bastante comum aí nos últimos meses, as famosas BDRs. É isso aí. Iniciando então aí pela cotação do dólar, que encerrou a semana passada com a cotação nos R$ 5,39, ela teve uma leve alta aí de 0,25% na semana. Já o índice do Ibovespa teve uma semana bem mais curta, claro, devido aí ao feriado do Carnaval, né? E ele registrou uma pequena queda aí de 0,84%, encerrando então a semana, na sexta-feira, aos 118.431 pontos. Os preços dos contratos futuros do barril de petróleo no mercado internacional atingiram nesta semana o menor valor aí desde janeiro de 2020. E a principal razão para isso foram as interrupções na produção de petróleo nos Estados Unidos, que chegou aí a cair cerca de 40%. A principal razão para essa interrupção foi principalmente aí por conta de uma onda de frio que atingiu principalmente o estado do Texas, o principal produtor de petróleo dos Estados Unidos, e também, inclusive, provocou uma crise energética em algumas regiões, deixando milhões de moradores aí sem energia elétrica e algumas empresas com os negócios paralisados. Certo. Os combustíveis realmente foram aí algo bem comentado no Brasil, né? A gente tem, além, claro, do petróleo mais caro aí no cenário internacional nesse ano, o real também desvalorizado tem sido apontado como um dos motivos aí pelo alto preço realmente dos combustíveis. E na quinta-feira, inclusive, a Petrobras ela anunciou um novo reajuste tanto da gasolina quanto do diesel, onde eles aumentaram 1% no valor da gasolina e 15% no valor do diesel. Logo depois disso, o governo ele veio e anunciou que ele vai zerar os impostos federais sobre o diesel durante 2 meses, a partir do dia 1º de março. E o Senado irá votar na próxima quinta-feira a PEC emergencial, que abre caminho aí para uma retomada do auxílio emergencial. Este é um tema de muita atenção para o mercado financeiro, uma vez que pode trazer implicações com relação às perspectivas fiscais, como principalmente a regra do teto de gastos, que é um assunto aí que vem causando bastante preocupação, vem sendo bastante debatido nos últimos meses. Segundo informações da imprensa, o número de beneficiários e o valor das parcelas devem ser reduzidos significativamente sobre a rodada anterior de auxílio, mas essas definições ainda estão sendo negociadas. A imunização ela ainda segue como uma das premissas básicas para que a gente realmente tenha essa recuperação da economia. Na semana passada, a gente teve inclusive algumas capitais que interromperam a distribuição da primeira dose da vacina justamente por falta dela. Mas ainda assim, novos lotes devem ser entregues ainda no começo dessa semana. O governo ainda anunciou que ele tem interesse em estar comprando mais cerca de 54 milhões de doses da Coronavac. Isso aí faz com que a gente chegue a um total adquirido desse imunizante a 100 milhões de doses. E ainda na sexta-feira passada, o Ministério da Saúde informou também a intenção realmente em estar adquirindo mais cerca de 30 milhões dessas doses da Coronavac. E você que nos acompanha, sabia que é possível investir nas principais empresas internacionais de uma maneira muito simples e aqui mesmo no Brasil? Em setembro do ano de 2020, nós tivemos uma mudança nas regras e a Comissão dos Valores Mobiliários, a CVM, liberou para investidores, pessoa física, investidores comuns, poderem investir nesses ativos, que antes era acessível apenas para investidores qualificados, aqueles que têm mais de 1 milhão investidos no mercado financeiro, e para fundos de investimento. Luciano, conta um pouco para nós sobre as BDRs. Certo, vamos do início na realidade, né? Você que nos assiste sabe realmente o que são essas BDRs? Na realidade, a BDR nada mais é do que uma maneira onde o brasileiro ele consegue investir em ativos internacionais, em ativos estrangeiros, mesmo estando aqui dentro do Brasil com o seu CPF ativo somente aqui.
É importante lembrar também que nos casos da BDR, que é esse ativo internacional, diferentemente do mercado de ações do Brasil, você compra sim um papel dessa empresa, mas você não se torna sócio dela, como é comum aqui no nosso mercado, né? Justamente pelo fato de que essas ações elas ficam depositadas em uma instituição e essa instituição ela é a responsável e atua como custodiante desse ativo que você vai estar comprando. Exatamente, Luciano. Mas e quais são as vantagens de se investir em BDRs? Nós pudemos ver recentemente que tanto o índice S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana e contém as 500 maiores empresas do mercado americano, assim como a Nasdaq, o índice que reúne as principais empresas de tecnologia, atingiram e renovaram por diversas vezes as máximas históricas recentemente, nos últimos meses, sem falar de que a economia americana é a maior do mundo. Então, ao investir em BDRs, você tem uma exposição ao mercado estrangeiro e isso pode ajudar a diversificar a sua estratégia de investimentos, inclusive permitindo que você tenha acesso a alguns setores que, de repente, não têm tanta expressividade, representatividade na nossa bolsa, a B3. E embora as ações de origem, né, desses países elas sejam cotadas em dólares, euros ou outras moedas, aqui elas são negociadas em reais. E isso tanto facilita o processo quanto barateia, uma vez que não é preciso você se preocupar com as taxas decorrentes aí do envio de valores, né, dessas remessas para uma conta estrangeira. E claro que as BDRs, como são atreladas a ações, elas possuem alguns riscos. Pode comentar para nós quais são esses riscos, Luciano? Certo. Como o Carlos citou para a gente ali, as BDRs elas são ativos atrelados realmente a ações. Então, da mesma maneira em que a gente sofre aqui no Brasil, dentro da B3, com a volatilidade, que é justamente esse risco de oscilação do valor, lá fora é a mesma coisa. Você vai ter a oscilação desses ativos pelo fato de que você vai estar inserido na bolsa realmente deles lá. Então isso aí vai fazer com que haja, como eu comentei, a oscilação desses preços. E é importante lembrar também que isso não vai ser somente de acordo com o país que essa ação que essa empresa, no caso, ela é sediada, mas também com a economia do mundo todo. Então isso aí vai trazer também a oscilação dessa ação. Dessa maneira, é muito importante que você avalie sempre o ativo que você vai entrar, para que você conheça ele realmente e você consiga saber quais são os riscos, qual o mercado vai afetar ele ou não. Então, outro ponto de atenção, como foi comentado até pelo Carlos, é de que a cotação da moeda dessa empresa, ela vai sim afetar a cotação da empresa. Então, se você traz ali uma ação que ela é dos Estados Unidos, uma ação americana, se você tiver uma oscilação muito grande do dólar, seja para cima ou seja para baixo, isso vai impactar. Então, isso aí também é importante você ficar de olho. E já com relação aos tributos nessa modalidade de investimentos, algumas pessoas podem pensar que esse é um fator impeditivo, é uma barreira para investir nessa categoria de investimentos, mas na realidade os custos são muito similares a investir em ações nacionais. Então a gente tem o custo da corretagem, né, que é os custos da operação em si, e isso vai variar de corretora para corretora, e também temos a questão da tributação através do imposto de renda, que é de 15% sobre os lucros obtidos. Mas aqui vale lembrar uma regra importante, que você não tenha a isenção de imposto de renda para valores de até R$20 mil, como nós temos no caso das ações nacionais. Então, para qualquer lucro obtido com a venda de BDR, é necessário o investidor emitir a DARF para pagar o imposto devido à Receita Federal. Certo. Agora que a gente tem essas informações sobre as BDRs, como efetivamente eu vou investir nelas, né? Então, como a gente vem falando, inclusive, em programas anteriores aqui na Coluna DC, é necessário você avaliar o teu perfil de investidor, tá? Então, avalia qual é o teu perfil de investidor para que você saiba quais ativos farão mais sentido para o teu perfil. Depois disso, você vai encontrar uma corretora, a qual você vai estar realizando realmente essas operações, né? As compras e vendas dessas BDRs. E por fim, realmente avaliar quais são as opções disponíveis para que você esteja realizando essa compra e venda dos ativos. Hoje a gente tem várias empresas que inclusive a gente pode utilizar o serviço dela todo dia e nem repara, mas ativos como Apple, Amazon, Netflix, Microsoft
são opções que estão disponíveis no mercado para que você consiga estar acessando. Então, é necessário sim você estar avaliando esses 3 pontos e aí você vai saber qual é o ativo melhor ali para você estar entrando, sempre, claro, estudando essa empresa, conhecendo ela um pouco melhor para que você faça uma compra ou uma venda realmente assertiva. E aí, para finalizar, vale a pena a gente reforçar que então as BDRs são uma ótima maneira de você diversificar os seus investimentos e ter uma exposição em mercado internacional que muitas vezes é descorrelacionado com o nosso mercado brasileiro. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, esse gráfico, a gente tem a evolução do S&P 500 em dólares, mas se a gente pega esse índice em reais, no ano de 2020 a valorização do S&P 500 em reais foi de mais de 55%. Isso se deve principalmente aí pela alta do nosso dólar, né? A gente teve uma alta do dólar de quase 30% no ano anterior, então esse é um fato aí que é interessante a gente estar atento para ter essa exposição internacional e é uma excelente forma de diversificação. Muito bem, então hoje a gente falou um pouco com vocês aí sobre as BDRs, né? Eu espero que tenha sido realmente um assunto esclarecedor, algo que tenha sido informativo realmente. Quero lembrar também que a gente está à disposição nas redes sociais, procura a gente, manda dúvida, manda tudo que você tiver realmente que você queira ouvir aqui dentro desse canal, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês nessa segunda-feira. Até a próxima semana e um forte abraço. Obrigado, pessoal. Boa semana a vocês. Até a próxima semana.